Olá, queridos, que a paz esteja nos vossos corações. Mais uma vez estamos juntos, pela graça e pela misericórdia de Deus. Tive aí meio dodói, ainda estou um pouquinho fraquinho, mas não quero de forma alguma abandonar vocês. Quero estar junto e levando a vocês a palavra do Senhor. Vamos meditar, vamos orar, vamos ouvir o recado de Deus para esta noite. Eu quero convidar você que está na sua casa a abrir no livro de Atos, mais precisamente no capítulo 14 de Atos. Nós temos um fato muito interessante que já temos lido outra vez a respeito, temos falado algumas coisas a respeito, mas eu creio que o teor hoje é um pouquinho, ligeiramente diferente. Então quero ler com os irmãos Atos 12, onde nós vamos ler de 5, versículo 5, ao versículo 11, ou seja, do 5º ao 11º. E diz assim a palavra de Deus: E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: Coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo disse mais: Ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava acontecendo. O que estava, sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Amém. Curve a sua cabeça e oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, falamos contigo, agora já no início da noite deste dia que passamos na Tua presença, agradecido, Senhor, por tantas quantas bênçãos tens derramado sobre nós, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas, obviamente não apenas na minha vida, mas na vida dos Teus filhinhos, espalhados pela face da terra, em todas as igrejas que professam o Teu nome. Senhor, a nossa gratidão não tem tamanho, é imensa, porque o que tens feito por nós também não tem tamanho, é imenso. Tu és um Deus único, verdadeiro e todo-poderoso. És onipotente. Senhor amado, agradecido pela vida, pela saúde e pela paz. Agora, neste momento em que temos lido a Tua palavra, nós pedimos que a unção do Teu Espírito venha sobre todos aqueles que estiverem ao alcance da nossa voz. Sobre mim para falar, sobre todos que estarão ouvindo para entender
a tua vontade. Fala, portanto, mais uma vez aos nossos corações nesta noite. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Então é isso, amados. Passei aí por uma enfermidade um pouco esdrúxula, que me maltratou um pouco, levado talvez por algo chamado gula, que eu comi algo que provavelmente não deveria ter comido, mas não que seja pecado o que eu comi, mas talvez não estava bem preparado. A verdade é essa. Eu comi uma tal de uma dobradinha, só que eu esqueci de desdobrar ela. Do jeito que veio, eu mandei. Já fiz muito disso em casa, é uma delícia, bem feita, claro, mas infelizmente comprado num lugar estranho é diferente. Mas isso não é o mais importante, irmãos. O mais importante é que o Senhor nos tem preservado e nós estamos aqui novamente com vocês, juntos para meditarmos na palavra. Mas, irmãos, eu tenho falado várias vezes com vocês a respeito de oração. Eu tenho falado da necessidade da igreja orar. Inclusive, esses dias eu falei em Tiago, lá na igreja, o livro de Tiago. Foi na quarta-feira no Jardim Primavera, se não me falha a memória, e na quinta-feira também no Jardim América. Falei sobre a oração, como nós devemos orar uns pelos outros. Eu até expliquei aos irmãos do que se trata o assunto de confessar os vossos pecados uns aos outros. Isso é relativo aos pecados que tenhamos cometido contra os nossos irmãos, obviamente. Mas o fato de orarmos uns pelos outros, isso independe. Isso aí não é questão de porque pecamos, não, ou porque eles pecaram, não. Em toda e qualquer circunstância precisamos estar orando uns pelos outros, porque, como disse lá em Tiago, muito podem as orações dos justos na sua eficácia. Não é verdade? E isso é importante, porque aqui a comprovação disso, a eficácia da oração dos justos. Se você depois quiser ler com mais calma os versículos anteriores ao versículo 6, no caso de 1 a 6, você vai ver que Herodes estava perseguindo o povo de Deus, principalmente os apóstolos. Então Tiago e Pedro eram o alvo dele nesse momento. Tiago, irmão de João, foi inclusive morto por Herodes. Foi morto à espada. E aquilo agradou o povo. Veja, Herodes, o rei, mandou matar o apóstolo e o povo gostou da farra. E agora ele tinha preso Pedro e estava retendo ele, provavelmente para fazer a mesma coisa. E o que é que acontece? Mandou prender, diz o versículo 5, preste bem atenção, diz assim: e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Olha o mistério aí. O que Herodes não contava era com isso. Veja, ele tinha o poder, humanamente falando, a autoridade, humanamente falando, mas ele era ali um anticristo, a figura do anticristo.
não só matou um apóstolo, como já estava preparando Pedro para o sacrifício. E o povo se agradava dessas coisas. Então, o que nós podemos ver aqui nesse versículo 5 é que Herodes teve a maior decepção. Não foi nenhum exército lá. Deus não precisou enviar um exército de anjos, mandou um anjo só. Por quê? Porque um anjo só de Deus é mais poderoso que muitos Herodes juntos. E nós temos que ter consciência disso. O nosso Deus faz coisas que o homem não consegue nem entender, nem imitar. O inimigo tenta imitar. E a imitação dele é enganosa, faz com que as pessoas pensem, iludam com alguma coisa. Ele, veja bem, infiltra as doenças nas pessoas, muitas vezes, nem sempre é dele, mas muitas vezes ele infiltra as doenças nas pessoas e ele mesmo tira, mas a pessoa continua segura a ele, porque diz, foi ele que me curou. Claro que não usa o nome dele. Também não vou citar os nomes que usa, porque você os conhece bem, e nós não estamos aqui para denegrir nenhuma religião, estamos aqui para explicar as verdades de Deus. Pois bem, no versículo 6, nós lemos que na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentar, no caso Pedro, ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso em 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Você vê a tranquilidade do servo de Deus, a tranquilidade do homem e da mulher de Deus. Se temos Deus por nós, quem será contra nós? É o que diz a palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que pode mais do que Deus? A Bíblia diz que o máximo que ele pode fazer, que o homem pode fazer, é nos tirar a vida. Mas ele nos tira a vida humana, a vida física. Porque a nossa vida não está apenas nessa existência que estamos aqui. A nossa vida é eterna. Podem compreender isso? Todo aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador terá vida eterna com Deus. Fatalmente, o máximo que ele pode fazer é tirar a vida física, ele só vai apressar a nossa ida para os céus. Então não tenho que me preocupar, porque um dia eu irei, se Deus quiser, tenho certeza. Podem compreender isto? Pois bem, então Pedro, tranquilo, cheio de paz no coração, estava ali dormindo entre 2 soldados, a companhia que parece que não era muito boa, 2 soldados. E simplesmente o anjo do Senhor chegou. Diz o versículo 7 assim: Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E o anjo tocou no lado do Pedro e o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Olha que coisa maravilhosa. Um anjo do Senhor foi enviado. E a primeira coisa que aconteceu, clareou. Onde a luz de Cristo chega, onde a luz do céu chega, não tem trevas. Você pode estar numa noite escura, tão escura, num local tão escuro que parece que dá até para palpar a escuridão. Se você acende um simples fósforo, foi embora a escuridão. Aonde chega a luz de Cristo, e preste atenção nisso, ela precisa chegar no coração de cada um humano, para que conheça Cristo, para que seja salvo, para que tenha a chance de ser salvo. Compreenda isso.
Nós precisamos levar a luz de Cristo. Nós somos a luz deste mundo. Nós brilhamos com o reflexo de Cristo em nós. Cristo é a verdadeira luz que nos ilumina para que nós também refletamos a luz para o mundo. Assim como somos o sal da terra, precisamos temperar a terra. Podem compreender isso? A nossa preocupação deve ser essas coisas. Pois bem, e o anjo continuou, coloque o cinto, versículo 8, coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais, ponha a capa e siga-me. Ou seja, cinge-te. O homem de Deus precisa se cingir. A preferência é para a armadura do cristão. O capacete da salvação, etc, etc. E você conhece bem, porque você lê a palavra de Deus. Amém? Então, no versículo 8, nós vemos que Pedro não fez por menos. Então, saindo, Pedro o seguia. Perdão, estou falando no 9 já pulei um versículo aqui. E o anjo continuou, coloque o cinto e calça as sandálias, e ele assim o fez. E o anjo disse mais, ponha a capa e siga-me. E aí, versículo 9 então diz, e saindo Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Você já deve ter lido na palavra de Deus uma frase que diz, quando Deus age em nós, nós ficamos como quem sonha. Sabe o que isso quer dizer? Deus não exige que você sacrifique-se mais do que Jesus Cristo já se sacrificou por nós. Você viu aquele povo lá no deserto, você leu a respeito da travessia do Mar Vermelho? O povo atravessou a pé enxuto, ficou do outro lado só olhando os soldados egípcios se afogarem. Ficou só apreciando a destruição que Deus fez no meio do inimigo. O crente precisa ter essa tranquilidade. O crente precisa confiar nisso, mas ele tem que ser crente. Ele tem que ser fiel ao Senhor, para que o Senhor também se agrade de cuidar dele. Isso é óbvio. Então, o homem de Deus cingiu-se e seguiu o anjo. E, como disse aqui, ele pensou que era um sonho, pensou que era uma visão, mas não era. Era tudo real. Versículo 10 diz assim, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Olha que coisa maravilhosa, o que é o poder de Deus. Nessas horas até coisas automáticas acontecem. Às vezes a pessoa diz, não, mas eu não vou, porque não vai dar para passar, ou não vai dar para ir, ou porque fulano não vai deixar, ou porque isso, não, eu não vou na igreja, porque o meu marido não deixa. Ore. E Deus vai fazer seu marido dizer para você, vai minha filha, vai na igreja e ora por nós. Pede por mim também. Conheço casos assim. Não vou citar nomes, claro, mas conheci irmãs que tinham a maior dificuldade, o marido proibia tudo mais. Eu falei, filha, conversa com ele. Diz para ele, olha, eu sou sua esposa, você é meu marido, nós vamos ver junto o resto da vida, mas deixa eu ir orar por você, para que Deus te abençoe, orar por mim, orar pelos nossos filhos. E o marido passou a dizer para ela, vai orar, vai lá, ora por nós. Deus quebra as barreiras, Deus quebra as correntes, Deus abre as portas. Quando nós lemos aqui que o portão se abriu automaticamente, eu me veio à cabeça aquele versículo, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E a verdade é essa, irmãos. Nós temos que ter essa confiança, essa certeza.
as portas do inferno não prevalecem contra o povo de Deus, que é a igreja. Não estamos falando de uma catedral, de uma denominação, de uma igrejinha em algum lugar. Estamos falando da igreja de Cristo, da verdadeira igreja. É dessa igreja que as portas do inferno não prevalecem. É contra essa igreja, a igreja verdadeira. E eu creio que nós somos também parte dessa igreja. Não somos a única. Todo aquele que conheceu a Cristo, o recebeu como Senhor e Salvador, e vive na sua presença, servindo com alegria, com paz e em santidade, sem murmuração, somos a igreja de Cristo. E lembre-se disso, as portas do inferno não prevalecem contra nós. E diz o versículo 11 para nós terminarmos. E aí é que eu quero que você preste muita atenção. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, preste atenção, e de toda a expectativa do povo judeu. Você sabe o que eu percebi aqui? Nós temos, olha só, que lutar contra o inimigo infiltrado em Herodes, ou seja, no governo. Infelizmente, os senhores feudais, o governo propriamente dito, claro que existem exceções, isso não, é desnecessário dizer, mas os governos oprimem o povo na sua maioria. Você está vendo, você vê as notícias, você assiste, e sabe quem é o inimigo do crente? É aqueles que têm poder e o povo. Olha só, eu vou repetir o versículo para você entender. Agora sei, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, ou seja, da mão do governo, veja, e de toda a expectativa do povo judeu. Qual era a expectativa do povo judeu? Eles já mataram, o rei já matou o Tiago, agora vai matar Pedro também. Vamos ver essa festa, vai ser uma farra. Vamos lá para a praça, vamos fazer uma passeata. É isso aí, irmãos. É por isso que devemos orar. Orar muito. Pedir muito a Deus. Pedir, obviamente, por nós mesmos, cujas necessidades também estão aí patentes, pela nossa família, pelos nossos queridos irmãos em Cristo, orar uns pelos outros. É aí que se encaixa, orar uns pelos outros. Me ligou ontem uma irmãzinha: pastor, acho que eu estou com Covid, e isso assim, e fui no posto e não tem material para fazer teste, não sei o quê. Digo: minha filha, vamos orar, vamos conversar com Deus. Amanhã de manhã a gente torna a se falar. Hoje liguei para ela: ah, pastor, graças a Deus já estou bem, não tenho nada. Temos que orar uns pelos outros, irmãos. Esse é o mistério. O crente nunca está sozinho. E obviamente você dirá: sim, estamos com Deus. Não, estamos com Deus, com Cristo e uns pelos outros. Pelo menos no que tange em intercessão. Devemos interceder uns pelos outros. Eu dou graças a Deus, tem pessoas na igreja orando por mim. Eu tenho consciência disso, tenho certeza disso e conheço a maioria que está fazendo isso. Embora eu creia até que talvez todos estejam fazendo isso, mas tem uma meia dúzia de pessoas que se prontificaram a orar por mim permanentemente, estão cuidando de mim em oração, e eu estou cuidando da igreja também em oração. E não há motivo nenhum para dizer: não, eu não tenho nada para orar, não tenho nada que falar lá. Não, tem sim, vamos lá na casa do Senhor, vamos nos unir pela fé.
E quando alguém ora ao seu lado, se você tem dificuldade de expressar palavras, mas quando alguém ora perto de você e você entende a oração e percebe que é para abençoar, você dá o amém, concordo, é assim mesmo. E a igreja segue assim. Isso é a igreja caminhando. A igreja segue caminhando. E eu repito o que disse ainda: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Por quê? Porque a igreja está firme no Senhor e fiel na oração, para que Deus nos guarde, nos abençoe e nos sustente. Tem crises no mundo? Tem, e muitas outras virão. Desde que eu existo, e olha que já faz mais de 10 anos, desde que eu existo que eu ouço falar em crises. Meus pais, eu era criança, obviamente, enfrentamos uma crise, uma febre, depois da guerra que assolou a Europa, teve várias delas, a peste negra, tifo, várias doenças. Minha mãe contraiu, ficou desenganada pelos médicos, mas a igreja orou, nós oramos e Deus salvou minha mãe. E Deus salva todos aqueles que o buscam. Que Deus abençoe você. Ore, não deixe de orar. Busque sempre a face de Deus. E o Senhor sempre te abençoará. Oremos agora. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, quero te agradecer. Te agradecer por esses momentos propícios onde podemos falar com o teu povo. Te agradecer também pela cura, Senhor, que tens dado a mim, nesse último mal-estar que eu tive. Te agradecer pela vida de cada um dos filhinhos, pela tua filha, pela qual também nós oramos. Enfim, Senhor, sem citar nomes, porque tu os conheces bem, mas por tudo que tens feito, por tudo que estás fazendo e por tudo que ainda vais fazer, nós já te agradecemos profundamente, porque só tu, Senhor, só tu nos dás essa segurança. Obrigado, Senhor. Há uma semana cheia de paz para a tua igreja. Domingo, se tu assim permitires, estaremos lá, Senhor, ministrando a Santa Ceia do Senhor. Não importa se há eleição, se não há eleição, nós não vamos fazer o que é errado, nem o que é criminoso, nem o que é pecado. As pessoas vão na igreja, as pessoas vão votar, as pessoas vão fazer, porque sempre há jeito. E eu sei que tu há de abençoar os teus filhos assim mesmo. Abençoa-nos, é o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. E agora, Pai, que a graça de Jesus, que o teu amor e a comunhão com o teu Santo Espírito permaneça em nós, sobre nós, todos os dias das nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. E que todos comigo digam amém e amém.